Um Curso em Milagres, capítulo 26, a transição, parte 7, as leis da cura. Esse é um curso em milagres. Como tal, as leis da cura têm que ser compreendidas antes que o propósito do curso possa ser realizado. Vamos rever os princípios que colocamos e organizá-los de uma forma que resuma tudo o que é preciso que aconteça para que a cura seja possível. Pois uma vez que é possível, ela não pode deixar de ocorrer. Toda doença vem da separação. Quando a separação é negada, ela se vai, pois se vai assim que a ideia que trouxe é curada e substituída pela sanidade. A doença e o pecado são vistos como consequência e causa em um relacionamento que é mantido fora da consciência para que ele possa ser cuidadosamente preservado da luz da razão. A culpa pede punição e o seu pedido é concedido. Não na verdade, mas no mundo de sombras e ilusões construído sobre o pecado. O Filho de Deus percebeu o que ele queria ver, porque a percepção é um desejo realizado. A percepção muda, tendo sido feita para tomar o lugar do conhecimento imutável. No entanto, a verdade não muda. Ela não pode ser percebida, mas apenas conhecida. O que é percebido toma muitas formas, mas nenhuma tem significado. Trazido à verdade, a sua falta de sentido é bem evidente. Mantido a parte da verdade, parece ter significado e ser real. As leis da percepção são opostas à verdade, e o que é verdadeiro com relação ao conhecimento não é verdadeiro, com relação a coisa alguma que esteja a parte dele. Entretanto, Deus deu uma resposta ao mundo da doença que se aplica a todas as suas formas. A resposta de Deus é eterna, embora trabalhe no tempo onde é necessária. Entretanto, porque ela é de Deus, as leis do tempo não afetam as suas sombras. Ela está nesse mundo, mas não é parte dele, pois é real e habita onde toda a realidade tem que estar. Ideias não deixam a sua fonte e os seus efeitos apenas parecem estar a parte delas. Ideias são da mente, o que é projetado para fora e parece ser externo à mente. Não está fora em absoluto, mas é um efeito do que está dentro e não deixou a sua fonte. A resposta de Deus está onde a crença no pecado tem que estar, pois só lá os efeitos podem ser completamente desfeitos e deixar de ter causa. As leis da percepção têm que ser revertidas, pois são reversões das leis da verdade. As leis da verdade serão verdadeiras para sempre e não podem ser revertidas, no entanto, podem ser vistas de cabeça para baixo, e isso tem que ser corrigido exatamente onde está a ilusão da reversão. É impossível que uma ilusão seja menos passível de ser conduzida à verdade do que outras, mas é possível que a algumas seja dado maior valor, e essas têm menos disposição para oferecer a verdade para serem curadas e ajudadas. Nenhuma ilusão contém qualquer verdade em si mesma. No entanto, algumas parecem ser mais verdadeiras do que outras, embora isso claramente não faça sentido algum. Tudo o que uma hierarquia de ilusões pode revelar é preferência, não realidade. Que relevância tem a preferência para a verdade? Ilusões são ilusões e são falsas. A tua preferência não lhes confere realidade, nenhuma delas é verdadeira em nenhum aspecto, e todas têm que se render com a mesma facilidade àquilo que Deus deu como resposta para todas elas. A vontade de Deus é uma só, e qualquer desejo que pareça ir contra a sua vontade não tem fundamento na verdade. O pecado não é erro, pois ele vai além da correção para a impossibilidade. Entretanto, a crença que o pecado é real fez com que alguns erros parecessem estar para sempre além da esperança de serem curados, sendo justificativas permanentes para o inferno. Se isso fosse assim, ao céu se oporia a própria oposição celeste, tão real quanto ele. Então a vontade de Deus estaria partida em duas, e toda a criação estaria sujeita às leis de dois poderes opostos, até que Deus se tornasse impaciente, partisse o mundo em dois e relegasse o ataque a si mesmo. Nesse caso, ele de fato teria enlouquecido, proclamando que o pecado usurpou a sua realidade e afinal trouxe o seu amor para ser depositado aos pés da vingança. Para um retrato de tal modo insano, se espera uma defesa insana,
mas ela não pode determinar que tal retrato seja necessariamente verdadeiro. Nada confere significado onde não há significado, e a verdade não necessita de defesas que façam com que ela seja verdadeira. As ilusões não têm testemunhas, não têm efeitos. Quem olha para elas apenas se ilude. O perdão é a única função aqui e serve para trazer a alegria que esse mundo nega a cada aspecto do Filho de Deus onde se pensava que o pecado reinasse. Talvez não vejas o papel que o perdão desempenha no término da morte e de todas as crenças que surgem das névoas da culpa. Os pecados são crenças que impõem entre tu e teu irmão. Eles te limitam ao tempo e ao lugar e deixam um espaço pequeno para ti e outro espaço pequeno para ele. Essa separação é simbolizada na tua percepção por um corpo que é claramente separado, uma coisa à parte. Entretanto, o que é símbolo representa O que esse símbolo representa não é senão o teu desejo de ser separado e à parte. O perdão retira aquilo que está entre tu e o teu irmão. Ele é o desejo que estejas unido a ele e não à parte. Nós o chamamos desejo, entre aspas, porque ele ainda concebe outras escolhas e ainda não alcançou o que está inteiramente além do mundo das opções. Entretanto, esse desejo está de acordo com o estado do céu e não se opõe à vontade de Deus. Embora ele ainda não te dê a tua herança plena, remove os obstáculos que colocaste entre o céu, onde estás, e o reconhecimento de onde estás e do que és. Os fatos não mudam. Contudo, fatos podem ser negados e assim desconhecidos, embora fossem conhecidos antes de terem sido negados. A salvação perfeita e completa não pede senão um pequeno desejo de que o que é verdadeiro seja verdadeiro, um pouco de boa vontade para não ver o que não está presente, um pequeno suspiro que fala em favor do céu com uma preferência em vez desse mundo na qual a morte e a desolação parecem reinar. Em alegre resposta a isso, a criação surgirá dentro de ti para substituir o mundo que vês pelo céu totalmente perfeito e completo. O que é o perdão senão uma disposição da vontade para que a verdade seja verdadeira? O que pode permanecer incurado e quebrado em uma unidade que contém assim todas as coisas? Não existe pecado, e todo milagre é possível no instante que o Filho de Deus percebe que os seus desejos e a vontade de Deus são um só. O que é a vontade de Deus? A sua vontade é que seu Filho tenha tudo. E isso ele garantiu quando criou sendo tudo. É impossível que qualquer coisa seja perdida se o que tens é o que és. Esse é o milagre pelo qual a criação veio a ser a tua função compartilhando-a com Deus. Ela não é compreendida a parte dele, portanto não tem significado nesse mundo. Aqui o Filho de Deus não pede muito, mas pouco demais. Ele sacrificaria a sua própria identidade em todas as coisas para achar um pequeno tesouro só seu. Isso ele não pode fazer sem sentir isolamento, perda e solidão. Esse é o tesouro que ele buscou achar e só poderia temê-lo. É um medo um tesouro? É possível a incerteza, seja o que queres? Ou é isso um equívoco a respeito da tua vontade do que realmente és? Vamos considerar o que é o erro, para que ele possa ser corrigido e não protegido. O pecado é a crença que o ataque pode ser projetado para fora da mente, onde surgiu essa crença. Aqui, a firme convicção de que ideias podem deixar a sua própria fonte se faz real e significativa. E desse erro surge o mundo do pecado e do sacrifício. Esse mundo é uma tentativa de provar a tua inocência enquanto valorizas o ataque. O seu fracasso está no fato de que ainda sentes culpado, embora não compreendas por quê. Os efeitos são vistos como se fossem separados da sua fonte e parece estar além do teu poder de controlá-los ou impedi-los. O que é assim mantido à parte nunca pode unir-se. Causa e efeito não são duas coisas separadas, mas uma só. Deus quer que aprendas o que sempre foi verdadeiro, que Ele te criou como parte dele, e isso ainda tem que ser verdadeiro, porque ideias não deixam a sua fonte. Tal é a lei da criação, que cada ideia que a mente concebe apenas adiciona à tua abundância, nunca tira coisa alguma. Isso é tão verdadeiro em relação ao que é desejado de maneira vã, quanto ao que vontade quer, verdadeiramente. Porque a mente pode desejar se enganar, mas não pode fazer de si própria o que não é. E acreditar que ideias são capazes de deixar a sua fonte é convidar ilusões a serem verdadeiras e sem sucesso, pois nunca será possível ter sucesso na tentativa de enganar o Filho de Deus. O milagre é possível quando causa e consequência são reunidas e não mantidas separadas. A cura dos efeitos sem a causa apenas pode deslocar os efeitos para outras formas.
E isso não é liberação. O Filho de Deus jamais poderia contentar-se com menos do que a salvação plena e o escape da culpa. De outro modo, ele ainda exige ter que fazer algum sacrifício e assim nega que tudo é seu, ilimitado por qualquer tipo de perda. Um sacrifício diminuto é exatamente a mesma coisa, em seus efeitos, que toda a ideia de sacrifício, de qualquer forma de perda é possível. Então o Filho de Deus se desfaz incompleto e não é ele mesmo. E ele também não conhecerá a si mesmo, nem reconhecerá a sua vontade. Ele renegou seu Pai a si mesmo e fez de ambos seus inimigos do ódio. Ilusões servem ao propósito para o qual foram feitas, e de seu propósito elas derivam qualquer significado que pareçam ter. Deus deu a todas as ilusões que foram feitas outro propósito que se justificaria o milagre, qualquer que seja a forma que tenham tomado. Em todo milagre está toda a cura, pois Deus respondeu a todas como uma só. E o que é um para ele tem que ser o mesmo. Se acreditas que o que é o mesmo é diferente, tu apenas te enganas. O que Deus chama como um só será para sempre um, não separado. Seu reino é unido, assim como foi criado, e assim será para sempre. O milagre apenas te chama pelo teu antigo nome, o qual reconhecerás porque a verdade está na tua memória. E por esse nome o teu irmão te chama para a sua liberação e a tua. O céu está brilhando sobre o Filho de Deus, não o negues, para que possa ser liberado. A cada instante o Filho de Deus renasce até que a escolha não morra mais, até que a escolha não morrer mais. Em cada desejo ferido ele escolhe a morte em vez daquilo que é a vontade do seu Pai para ele. Porém, em cada instante ele oferece a vida, porque a vontade do seu Pai é que ele viva. Na crucificação está depositada a redenção, pois a cura não é necessária onde não existe dor nem sofrimento. O perdão é a resposta para qualquer espécie de ataque. Assim, o ataque privado de seus efeitos e o ódio é respondido em nome do amor. A ti, a quem foi dado salvar o Filho de Deus da crucificação, do inferno e da morte, toda a glória seja dada para sempre. Pois tens poder para salvar o Filho de Deus, porque foi essa a vontade do seu Pai. E nas tuas mãos está toda a salvação para ser tanto oferecida a Ele quanto oferecida por ti como uma única coisa. Usar o poder de Deus que Deus te deu, do mesmo modo como ele o usaria é natural. Não é arrogante ser como ele te criou, nem fazer uso do que ele deu para responder a todos os equívocos de seu filho e libertá-lo. Mas é arrogante deixar de lado o poder que ele te deu e escolher um pequeno desejo sem sentido no lugar da sua vontade. A dádiva de Deus a ti é sem limites. Não existe nenhuma circunstância a qual ela não possa responder, e não existe nenhum problema que não se resolva dentro da sua luz amável. Habita em paz onde Deus quer que estejas, e sejas tu o meio pelo qual o teu irmão ache a paz na qual os teus desejos se realizem. Vamos nos unir para trazer bênção ao mundo do pecado e da morte, pois o que pode salvar cada um de nós pode salvar a todos. Não há diferenças entre os filhos de Deus. A unidade que o especialismo nega irá salvá-los todos, pois o que é um não pode ter especialismo, e tudo pertence a cada um. Não existe desejo que se interponha entre um irmão e o que lhe é próprio. Tirar de um é destituir a todos. No entanto, abençoar apenas um dá a bênção a todos em um só. O teu nome antigo pertence a todos, assim como de todos te pertence. Chama pelo nome do teu irmão e Deus responderá, pois o chamas. Poderia ele recusar-se a responder quando já respondeu a todos os que chamam por ele? O milagre não pode fazer mudança alguma, mas pode fazer com que o que sempre foi verdadeiro seja reconhecido por aqueles o milagre não pode fazer mudança alguma. Okay. Chama pelo nome do seu irmão e responderá. Ele recusar-se a responder quando já respondeu a todos os que chamariam por ele? O milagre não pode fazer mudança alguma, mas pode fazer com que o que sempre foi verdadeiro seja reconhecido por aqueles que não têm conhecimento disso, e através dessa pequena dádiva da verdade se permite que o que sempre foi verdadeiro seja o que é, que o Filho de Deus seja Ele mesmo e que toda a criação seja libertada para invocar o nome de Deus como um só. Fim da leitura do texto de hoje. Livro de exercícios, meditação guiada para a prática da lição 221.
Que a paz esteja em minha mente, que todos os meus pensamentos se aquietem. Pai, venho hoje a Ti em busca da paz que só Tu podes dar. Venho em silêncio, na quietude do meu coração, nos recantos mais profundos da minha mente. Eu espero a escuta da Tua voz. Meu Pai, fala comigo hoje. Venho para ouvir a Tua voz em silêncio, com segurança e amor. Certo de que ouvirás o meu chamado e me responderás. Aguardamos em silêncio agora. Deus está aqui, pois esperamos juntos. Eu tenho certeza de que Ele falará contigo e ouvirás. Aceita a minha confiança, pois ela é tua. As nossas mentes estão mudadas. As nossas mentes estão unidas. Esperamos como uma só intenção. Ouvir a resposta do nosso Pai ao nosso chamado. Deixar que os nossos pensamentos se aquietem e encontrem a sua paz para ouvi-lo, falar-nos do que somos e revelar-se ao seu Filho. Que a paz esteja em minha mente, que todos os meus pensamentos se aquietem. Vamos nos lembrar de hora em hora desta mensagem do dia e aquietar-nos para que Deus assim se revele. Fim da meditação de hoje. Parte 2. Introdução. Agora, as palavras significarão pouco. Nós as usamos apenas como guias das quais já não dependemos, pois agora buscamos unicamente a experiência direta com a verdade. As lições que restam são meras introduções para o momento em que deixaremos o mundo da dor e entraremos na paz. Agora começamos a alcançar a meta que esse curso estabeleceu e a encontrar o fim para o qual nossa prática sempre esteve dirigida. Agora procuramos deixar que o exercício seja apenas um começo, pois esperamos em serena expectativa pelo nosso Deus e Pai. Ele prometeu que Ele próprio daria o último passo, e temos certeza que as suas promessas são cumpridas. Já percorremos uma grande parte da estrada e agora esperamos por Ele. Continuaremos a passar algum tempo com Ele de manhã e à noite, tanto quanto nos fizer felizes. Agora não consideraremos o tempo uma questão de duração. Nós usaremos o tempo de que precisarmos para o resultado do que desejamos. Tampouco nós esqueceremos de pensar nele a cada hora do dia, chamando Deus quando precisarmos dele nos momentos em que nos sentimos tentados a esquecer a nossa meta. Nos próximos dias, continuaremos com o pensamento central e usaremos esse pensamento para dar início aos nossos momentos de descanso e para acalmar as nossas mentes quando necessário. Mas não nos contentaremos só com a simples prática nos instantes santos que restam para concluir o ano que demos a Deus. Diremos algumas palavras simples de boas-vindas e esperaremos que o nosso Pai se revele conforme prometeu.
Nós o chamamos e ele prometeu que seu filho nunca ficaria sem resposta quando invocasse seu nome. Agora, vamos a ele só com o seu verbo em nossas mentes, em nossos corações. Esperamos que ele dê o passo em nossa direção através da sua voz. Ele disse que não deixaria de dar quando o convidássemos a fazê-lo. Ele não deixou o seu filho em toda a sua loucura, nem traiu a sua confiança nele. A sua fidelidade não lhe valeu o convite que ele busca para nos fazer felizes? Nós faremos o convite e esse será aceito. E assim, agora o nosso tempo será passado com ele. Pronunciamos as palavras do convite que a sua voz sugere e esperamos que ele venha a nós. Agora o momento da profecia é cumprido. Agora, todas as antigas promessas são mantidas e plenamente cumpridas. Não há mais nenhum passo que o tempo separe da sua realização, pois agora não podemos falhar. Senta-te silenciosamente e espera o teu Pai. Ele quer vir a ti quando tiveres reconhecido que essa é a tua vontade. E nunca poderias ter chegado até aqui se não tivesses visto, mesmo indistintamente, que essa é a tua vontade. Estou tão perto de ti que não podemos fracassar. Pai, nós te oferecemos esses momentos santos em gratidão àquele que nos ensinou como deixar o mundo da tristeza em troca do seu substituto, que nos é dado por ti. Já não olhamos para trás agora, olhamos para frente com os nossos olhos fixos no fim da jornada. Aceita essas nossas pequenas dádivas de gratidão, pois pela visão de Cristo contemplamos o mundo, além daquele que fizemos, e aceitamos esse mundo para substituir inteiramente o nosso. E agora aguardamos em silêncio, sem medo e certos da tua vinda. Buscamos encontrar o nosso caminho seguindo o guia que nos enviaste. Não sabemos o caminho, mas tu não nos esqueceste, e sabemos que não nos esquecerás agora. Pedimos apenas que as tuas antigas promessas sejam cumpridas como é tua vontade cumpri-las. Ao pedirmos isso, a nossa vontade é a tua, o Pai e o Filho, cuja santa vontade criou tudo que existe e nada porém podem fracassar. Com essa certeza, empreendemos esses últimos passos em tua direção e descansamos confiante no teu amor, que não fracassará junto ao Filho que te invoca. E assim damos início à última parte desse ano santo que passamos juntos em busca da verdade de Deus, que é o único Criador da verdade. Achamos o caminho que Ele escolheu para nós e escolhemos segui-lo como Ele queria que fizéssemos. A sua mão nos amparou. Os seus pensamentos iluminaram a escuridão nas nossas mentes. O seu amor chamou por nós incessantemente desde o início dos tempos. Desejamos que Deus fracassasse em ter o Filho que Ele criou por si mesmo? Quisemos que Deus se modificasse e que se transformasse no que queremos fazer dele. E acreditamos que os nossos loucos desejos fossem a verdade. Estamos felizes agora por tudo isso ter se desfeito e já não pensamos que essas ilusões sejam verdadeiras. A memória de Deus desponta nos vastos horizontes de nossas mentes. Mais um momento ele surgirá outra vez. Mas um momento e nós, os filhos de Deus, estaremos a salvo em casa, onde Ele quer que estejamos. Agora, a necessidade da prática está quase no fim, pois nessa parte final passaremos a compreender que precisamos apenas chamar a Deus e todas as tentações desaparecerão. Ao invés de palavras, basta sentirmos o seu amor. Ao invés de orações, basta invocarmos o seu nome. Ao invés de julgar, basta nos aquietarmos e deixarmos que todas as coisas sejam curadas. Aceitaremos o modo como o plano de Deus chegará ao fim, assim como recebemos o modo como começou. Agora ele está completo. Esse ano nos trouxe a eternidade. Conservaremos ainda uma utilidade para as palavras. De vez em quando, instruções sobre um tema de especial pertinência introduzirão nas nossas lições diárias e nos períodos sem palavras de profunda experiência que se seguirão. Esses pensamentos especiais devem ser revisados a cada dia, e cada um deve continuar até que sejam dados os pensamentos seguintes. Deves lê-los com vagar e refletir sobre eles com algum tempo antes de um dos abençoados instantes do dia, santos do dia. Damos a primeira dessas instruções agora.
crer no bom senso e esperar que ele por si só se resolva foi falho. Havia necessidade de orientar o caminho da luz em amorosidade. Para criar bons hábitos e escapar do mal. O que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste do teu irmão fez a ti, que o teu irmão fez a ti, não ocorreu. Ele não perdoa pecados tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. E nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, o abandona. A vontade de Deus passa, então, a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja, que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha, espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade, exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixe o perdão te mostrar o que fazer através dele, que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja impecabilidade ele vê e a quem honra como Filho de Deus. Fim do texto de hoje.